questão da pena de morte é sempre um tema polêmico, porque a vida é o maior bem que cada indivíduo possui. Padre Leme Lopes, para meu espanto, li de ontem para hoje esse seu livro, a favor da pena de morte. Uma cidade dividida entre o cenário de uma guerra. Tomemos o anexo, tá ligado? Voltam de ser ver morto. Ai, aí, ó. Ela faz arrancar o coração mesmo. E aqueles que choram as mortes dessa batalha. Fizeram o que com seu filho? Cortaram a cabeça dele fora, tiraram o coração dele. Desde el punto de vista jurídico, no es necesaria. La sociedad puede reprimir eficazmente el crimen sin quitar definitivamente a quien lo cometió la posibilidad de redimirse. Siempre, en toda condena, debe haver uma ventana de esperança. Esse tipo de apelo, esse apelo humanitário, claro, é o que um Estado democrático de direito, que tem a vida como valor principal, deve se mover nessa direção. Caros amigos do Centro Dom Bosco, sejam bem-vindos mais uma vez ao Chave Católica. Eu sou Luciano Pires e hoje os convido a tratarmos do tema pena de morte. Qual o ensinamento de sempre da Santa Igreja a esse respeito? Em episódio nosso anterior sobre a Revolução Reprodutiva, cujo link pode ser acessado juntamente com as referências deste vídeo aqui embaixo na descrição, citamos aqui o documento Dignitas Infinita, recentemente emitido pelo cardeal Victor Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, com a aprovação do Papa Francisco. Naquela ocasião, manifestamos o receio de que o documento não gozasse de força teológica suficiente para se opor com eficácia aos males contemporâneos que aponta, uma vez que, a começar pelo título, o documento sugere o humanista nivelamento da dignidade humana com a dignidade divina, um traço que entrega a profunda penetração modernista na Igreja, como já o denunciava o Papa São Pio X na encíclica Pascendi Dominici Gregis, de 1907. O fato de nós, homens, termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, nos confere, sem dúvida, especial dignidade na ordem da criação, mas de modo algum uma dignidade infinita. A doutrina católica de sempre é clara em nos ensinar que o pecado é uma ofensa à dignidade infinita de Deus, cuja reparação não se poderia dar por nós mesmos, em nossa finitude. Por isso mesmo é que o próprio Deus se fez homem em Jesus Cristo, para satisfazer com seu sacrifício na cruz a justiça de Deus, conquistando-nos os méritos pelos quais a misericórdia divina e a possibilidade de salvação nos alcançam. Logo, se a dignidade humana fosse infinita, a encarnação do Verbo seria dispensável à obra da redenção, bastando para tal o sacrifício humano, como era comum nas sanguinárias sociedades pré-colombianas das Américas. Ademais, fosse infinita a nossa dignidade, não nos seria possível decrescer em dignidade quando pecamos, conforme nos ensina a mesma doutrina católica de sempre, uma vez que o pecado grave nos coloca fora da graça, em objetiva inimizade para com Deus, estado do qual só podemos nos recuperar pelo sacramento da confissão. Portanto, se pelo pecado já não somos mais dignos dos prêmios eternos do céu e nos condenamos aos tormentos sem fim do inferno, é porque nossa dignidade não é infinita. A esse respeito, vejamos o que diz o Papa São Pio X em seu Catecismo Maior, de 1905. Por que a dor do pecado deve ser suma? A dor deve ser suma porque devemos considerar e odiar o pecado como o maior de todos os males, sendo ofensa a Deus, supremo bem. Para ter dor dos pecados, é porventura necessário chorar como às vezes se chora pelas desgraças desta vida? Não é necessário que materialmente se chore pela dor dos pecados, mas basta que no íntimo do coração se deplore mais o ter ofendido a Deus do que qualquer outra desgraça. Como fareis para vos excitardes a detestar os pecados? Para excitar a detestar os pecados, primeiro, considerar o rigor da infinita justiça de Deus e a deformidade do pecado que desfigurou a minha alma e me fez merecedor das penas eternas do inferno. Segundo, considerar que perdi a graça, a amizade e a qualidade de filho de Deus e a herança do paraíso. Terceiro, que ofendi meu Redentor, que morreu por mim, e que os meus pecados foram a causa de sua morte. E o quarto,
que desprezei o meu Criador, o meu Deus, que lhe voltei as costas, a Ele, meu sumo bem, digno de ser amado sobre todas as coisas e servido fielmente. Notemos como o Santo Padre destaca e reitera a centralidade da dignidade divina. Embora muitos pecados sejam cometidos em nossa relação com o próximo, é Deus e sua dignidade que estão no centro de nossa ofensa e necessidade de arrependimento, não o homem. A vida cristã é teocêntrica, porque se não considerarmos, acima de tudo, a dignidade infinita de Deus e o amor que lhe devemos tributar, a dignidade humana, reflexo finito da dignidade divina, jamais será devidamente honrada. A generalizada falta de amor entre os homens decorre diretamente de sua recusa em amar devotamente seu Deus Criador, Redentor e Santificador. Por outro lado, no documento Dignitas Infinita, os termos céu, inferno, salvação e penitência não aparecem sequer uma vez. E as duas únicas menções ao arrependimento não são claramente dirigidas a Deus. A centralidade do homem é tão acentuada que ao leitor comum pode sugerir que Deus não se importa com nossos atos, que não devemos temer a ira divina porque nossa rebelião contra seus mandamentos supostamente não exigiria reparação. Esse temerário abuso da misericórdia divina contrasta com as advertências do próprio Cristo nos Evangelhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. O reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas de seu filho. O rei entrou para vê-los e viu ali um homem convidado que não trazia a veste nupcial. Perguntou-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma. Disse então o rei aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Nesta última passagem, a veste nupcial a que se refere Nosso Senhor é o estado de graça, isto é, a amizade objetiva com Deus, a condição em que se encontra a nossa alma quando livre do pecado mortal. A doutrina católica de sempre nos exorta ao exame de consciência diário, para que busquemos a contrição e a confissão sacramental sempre que necessária, de modo a nos preservarmos sempre prontos ao chamado de Cristo, caso a morte nos surpreenda. Notemos a misericordiosa severidade com que o próprio Salvador do mundo nos alerta para o perigo da condenação eterna se não nos determinamos a abandonar o pecado, uma severidade desgraçadamente amenizada e relativizada pelo modernismo e seu veneno humanista. Mas queremos chamar a sua atenção ainda para duas passagens mais específicas dos Evangelhos, especialmente importantes para a análise que nos dispusemos a fazer neste vídeo, por conta de sua vinculação mais direta com a morte e as ameaças deste mundo. Mas todo o que fizer cair no pecado a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que uma pedra de moinho lhe fosse posta ao pescoço e o lançassem ao mar. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Ou seja, afirmando a superioridade da vida da alma sobre a vida do corpo, Nosso Senhor nos adverte que convém temer antes a justiça divina que a justiça dos homens, pois a morte do corpo em nada se compara com a morte espiritual. Consequentemente, muito mais grave que os crimes cometidos contra o corpo são aqueles cometidos contra a alma. Daí o histórico e misericordioso zelo da Santa Igreja em aplicar a devida justiça aos casos de heresia, que a certa altura demandou a instituição da Santa Inquisição, tão distorcida e caluniada pelos revolucionários de todos os tempos, como bem nos esclarece o professor Lucas Lancaster em palestra recente a respeito do tema. Dado que a Revolução Francesa, contra a religião e, em nome da razão, em apenas 10 anos executou um contingente muitíssimo superior ao de condenados pela Inquisição Espanhola ao longo de 3 séculos, a conclusão inevitável é que os revolucionários odeiam a Santa Inquisição, não porque vejam problema numa condenação que possa levar à morte, mas porque preferem a condenação sumária, sem o ato de inquirir, isto é, sem as muitas perguntas que caracterizam um processo investigativo verdadeiramente justo e misericordioso. Mas voltemos ao que dizíamos.
Quando considerada tanto individualmente como coletivamente, a perspectiva da superioridade da alma em relação ao corpo se desdobra doutrinalmente na histórica consideração católica da legítima defesa, que inclui a guerra justa e a pena de morte. Com efeito, vejamos o que nos ensina o Papa São Pio X em seu já citado Catecismo Maior. Haverá casos em que seja lícito matar o próximo? É lícito tirar a vida do próximo, durante o combate em guerra justa, quando se executa por ordem da autoridade suprema a condenação à morte em castigo de algum crime, e, finalmente, quando se trata de necessária e legítima defesa da vida no momento de uma agressão injusta. Notemos que o ensinamento de São Pio X manifesta perfeita continuidade com o tradicional Catecismo Romano, também conhecido como Catecismo de Trento, promulgado pelo Papa São Pio V em 1566, no que diz respeito ao quinto mandamento e à execução de criminosos. Outra espécie de morte ilícita é a que compete às autoridades. Foi-lhes dado o poder de condenar à morte pelo que punem os criminosos e defendem os inocentes, de acordo com a sentença legalmente lavrada. Quando exercem seu cargo com espírito de justiça, não se tornam culpados de homicídio. Pelo contrário, são fiéis executores da lei divina, que proíbe de matar. Se a finalidade da lei é garantir a vida e segurança dos homens, as sentenças capitais dos magistrados obedecem à mesma finalidade, enquanto eles são os legítimos vingadores dos crimes, reprimindo a audácia e a violência mediante a pena de morte. O governo, o Estado, necessita ter a força necessária para estabelecer o bem comum, que é o fim do governo. Ora, é preciso que o Estado mostre da maneira mais veemente sua repulsa ao crime hediondo, o crime que frontalmente fere a ordem jurídica, a ordem moral. Portanto, a finalidade primeira da pena de morte não é uma finalidade intimidativa, ela é de uma restauração da justiça. A justiça foi lesada pelo crime que alguém praticou, e por hipótese um crime hediondo. É preciso que a sociedade diga, do modo mais veemente de que é capaz, sua repulsa a esse atentado à ordem jurídica e à ordem moral. A continuidade doutrinal quanto à licitude cristã da pena de morte pode também ser verificada na autoridade do doutor comum da Igreja, Santo Tomás de Aquino. Vejamos o que ele diz a respeito na Suma Teológica. Se for necessário à saúde de todo o corpo humano a amputação de algum membro que esteja infeccionado e possa contaminar os demais, tal amputação seria louvável e saudável. Pois bem, cada pessoa singular se compara a toda a comunidade e, portanto, se um homem for perigoso para a sociedade e a corrompe por algum pecado, louvável e saudavelmente se lhe tira a vida para a conservação do bem comum, pois, como afirma São Paulo, um pouco de levedura corrompe toda a massa. Por conseguinte, embora matar ao homem que conserva sua dignidade seja em si um mal, sem embargo, matar ao homem pecador pode ser um bem, como matar uma besta, pois, como diz Aristóteles, pior é o homem mau que uma besta. Neste ponto é possível que alguns ouvidos revolucionários, seletivamente delicados, possam afetar certo horror à objetividade assertiva das palavras de Santo Tomás, mas isso seria, repetimos, uma afetação seletiva, pois dificilmente um revolucionário ou modernista questionaria a execução de um Hitler, de um Mussolini, ou mesmo de um rei cristão como Luís XVI. Além disso, nunca é demais lembrar que as sociedades em que vivemos atualmente, outrora cristãs, mas profundamente repaganizadas hoje em dia, assentam seus orgulhosos e falsos dogmas de liberdade e tolerância sobre o morticínio de mais de 40 milhões de pessoas ao ano, conforme os números do aborto que divulgamos em episódio anterior. Mais de 40 milhões ao ano não de criminosos, devidamente julgados e de culpa comprovada, mas de inocentes e totalmente indefesos, trucidados ainda no ventre de suas mães, símbolo de proteção, nutrição e amor, sob chancela técnica e científica da OMS, que cada vez mais defende que o aborto seja desburocratizado e rápido, para assegurar que aqueles bebês totalmente dependentes de quem os defenda não tenham qualquer chance de defesa. E um outro ponto também importante, a OMS é contra um período de espera, ou seja, não há qualquer tipo de recomendação para que se espere, para que a mulher pense,
para que haja um consenso, etc. Não, é para ser feito no momento que a mulher decida fazer, se ela optar por fazer, pelo motivo que seja. É a barbárie com diploma, luvas e jaleco branco, em ação pela irracional defesa da vida das mulheres ao custo insensível da vida de seus filhos. Como se não bastasse este sangrento legado da revolução sexual, um genocídio vergonhosamente autorizado mundo afora, devemos considerar ainda os números alarmantes de homicídios em todo o mundo, incomparavelmente maior do que o número de execuções nos países em que ainda se adota e aplica a pena de morte. Em localidades como o Rio de Janeiro, a violência corre visivelmente à solta, sem reação que lhe pareça fazer uma oposição proporcionada. Pode parecer um exagero, mas a realidade de um policial aqui no Rio de Janeiro chega a ser mais perigosa até que a de um militar em uma guerra convencional. 3% da tropa fluminense foram mortos nesses 27 anos. Nos 11 anos da Guerra do Vietnã, por exemplo, que é lembrada como uma das mais letais, a taxa não chegou a 1%. Hoje, mais um PM foi morto no estado. O sargento José Felipe Fagundes, de 36 anos, foi atacado a tiros em uma área de mata no acesso a uma favela de Bangu. Ele estava na corporação desde 2009 e deixa a esposa e 2 filhos. Uma situação parecida com a que aconteceu com o marido da Aline 5 anos atrás. Ele pulou ainda para tentar se desviar e entrou um tiro aqui pela lateral do colete, que é onde sem proteção nenhuma. Nesse momento que ele levou o tiro, ele ainda falou pro amigo: deu ruim, parceiro, cuida da minha mulher e do meu filho. O fuzil, ele traz sim um nível de violência absurdo, porque nós estamos falando de uma arma que foi fabricada para ser utilizada em guerras convencionais, entre nações, em grande escala de confronto, porque nós estamos falando de embate entre facções criminosas e enfrentamento com a polícia. E se a polícia não enfrentar, eles não vão deixar de ter o fuzil, pelo contrário, eles vão expandir seu território, como já aconteceu historicamente nos últimos 40 anos que eu acompanho segurança pública. Tudo considerado, difícil é não constatarmos que o abandono do reinado social de Cristo nos submeteu a todos ao reino de Satanás. Lamentavelmente, a parte mais fundamental dessa justa e necessária oposição à violência generalizada encontra-se neutralizada. Trata-se do magistério da Igreja, que apesar de tudo o que expusemos sobre a doutrina católica de sempre a respeito da pena de morte, hoje encontra-se sequestrado pelo espírito modernista e sua aversão tanto à condenação pública dos erros como à defesa do que realmente interessa. Por outro lado, moralmente a pena de morte é inadequada. Destruye el don más importante que hemos recibido, la vida. Foi ainda no pontificado do Papa João Paulo II que se preparou o caminho dessa terrível omissão. Em seu novo Catecismo da Igreja Católica, promulgado em 1992 por ocasião do 30º aniversário da abertura do Concílio Vaticano II, constava a seguinte redação para o número 2267. O ensino tradicional da Igreja não exclui, depois de comprovadas cabalmente a identidade e a responsabilidade do culpado, o recurso à pena de morte, se essa for a única via praticável para defender eficazmente a vida humana contra o agressor injusto. Se os meios incruentos bastarem para defender as vidas humanas contra o agressor e para proteger a ordem pública e a segurança das pessoas, a autoridade se limitará a esses meios, porque correspondem melhor às condições concretas do bem comum e estão mais conformes à dignidade da pessoa humana. Notemos que, diferentemente da doutrina tradicional, em primeiro plano está a dignidade e a pessoa humanas. Não há menção alguma à vida sobrenatural, à salvação ou condenação da alma, nem à dignidade divina ou à ofensa a Deus que o pecado representa. Todo o texto se restringe ao horizonte meramente humano. Em 2017, por ocasião dos 25 anos do lançamento do mesmo catecismo, o Papa Francisco anunciava uma nova redação ao texto daquele mesmo número 2267, mudando por completo o entendimento oficial a respeito da pena de morte. Eis o que se lê atualmente. Durante muito tempo, considerou-se o recurso à pena de morte por parte da autoridade legítima, depois de um processo regular, como uma resposta adequada à gravidade de alguns delitos e um meio aceitável, ainda que extremo, para a tutela do bem comum. Hoje vai se tornando cada vez mais viva a consciência de que a dignidade da pessoa não se perde,
mesmo depois de ter cometido crimes gravíssimos. Além disso, difundiu-se uma nova compreensão do sentido das sanções penais por parte do Estado. Por fim, foram desenvolvidos sistemas de detenção mais eficazes que garantem a indispensável defesa dos cidadãos sem, ao mesmo tempo, tirar definitivamente ao réu a possibilidade de se redimir. Por isso, a Igreja ensina, à luz do Evangelho, que a pena de morte é inadmissível porque atenta contra a inviolabilidade e dignidade da pessoa e empenha-se com determinação a favor de sua abolição em todo o mundo. Esse tipo de apelo, esse apelo humanitário, claro, é o que um Estado democrático de direito, que tem a vida como valor principal, deve se mover nessa direção. A descontinuidade doutrinal é flagrante. Com todo o pesar que nos é possível, diríamos mesmo que ensina-se agora o oposto do que a Igreja sempre ensinou. Como demonstramos minutos atrás, o pecado efetivamente deprecia a dignidade humana e justifica a pena capital em alguns casos, mas para o atual pontífice, a dignidade do criminoso permanece igualmente inviolável, mesmo em face das vítimas de seus crimes gravíssimos. A la luz del Evangelio, la pena de muerte es inadmisible. El mandamiento no matarás se refiere tanto al inocente como al culpable. Por eso pido a todas las personas de buena voluntad que se movilicen para lograr la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. A mesma omissão pontifícia, infelizmente, se deu durante a luta contra o aborto na Argentina, terra natal do Papa Francisco, que não pôde contar com a suma autoridade religiosa de seu filho mais dileto contra a legalização do genocídio intrauterino naquele país em 2020. Cobrado pelos ativistas pró-vida argentinos a manifestar-se, em vez de duras repreensões e ameaça de excomunhão pela sistematização de um dos 4 pecados que bradam ao céu e clamam a vingança de Deus, derramamento de sangue inocente, o Papa respondeu dizendo que o assunto do aborto não é primariamente religioso, mas humano, um assunto de ética humana anterior a qualquer confissão religiosa. O Papa Francisco afirma que se opor ao aborto não é uma questão primariamente religiosa, mas de ética humana e, portanto, independente de qualquer confissão religiosa. Estas foram as palavras que ele usou em uma carta em que respondeu a mulheres de diferentes bairros da Argentina. Elas pediram que ele intercedesse contra o projeto sobre o aborto que será debatido no Congresso. Noi non siamo contro l'aborto per la religione, no. É um problema humano. A questão do aborto não é uma questão religiosa. Não nos opomos ao aborto por motivos religiosos. Não, é uma questão humana e deve ser tratada como tal. Considerar o aborto partindo da religião é ignorar esse pensamento. A questão do aborto deve ser estudada do ponto de vista antropológico. A mesma omissão humanista que falha em defender os inocentes e nega aos criminosos a caridade de lhes interromper sua decidida marcha de condenação ao inferno, refletiu-se também no mesmo e problemático documento Dignitas Infinita, com que abrimos este vídeo. É necessário mencionar aqui o tema da pena de morte, que também viola a dignidade inalienável de toda pessoa humana para além de toda circunstância. Deve-se, ao contrário, reconhecer que a decidida rejeição da pena de morte mostra até que ponto é possível reconhecer a inalienável dignidade de cada ser humano e admitir que tenha um lugar neste mundo, já que se não o nego ao pior dos criminosos, não o negarei a ninguém, darei a todos a possibilidade de partilhar comigo este planeta, malgrado que nos possa separar. No olvidemos que hasta el último momento una persona puede convertirse e pode cambiar. Notemos como a atitude modernista contra a pena de morte pretende readmitir o condenado apenas à sociedade humana, natural. Em contrapartida, a doutrina de sempre sustenta a pena de morte como oportunidade de salvação e inserção do condenado na sociedade sobrenatural dos santos, para que goze a eterna felicidade da visão e do amor de Deus. No parágrafo modificado do Novo Catecismo, afirma-se que, nos tempos modernos, foram criados sistemas de detenção mais eficazes, que garantem a justa defesa dos cidadãos, sem tirar do réu a possibilidade de se redimir. Manhã de 29 de julho. De longe, é possível ver a fumaça que sai do Centro de Recuperação Regional de Altamira.
Lá dentro, agentes penitenciários gravam com o celular a barbárie que está diante dos olhos. Outro vídeo mostra o resultado da selvageria. Detentos brincam com os corpos dos rivais executados. Tem 2 cabeças já. Tem 2 cabeças. Por outro lado, a Igreja sempre defendeu que a pena de morte, se acatada com contrição, permitia ao réu redimir-se e expiar, já aqui embaixo, as penas do pecado, para ir logo ao paraíso, como atesta o apostolado de grandes santos. Um exemplo é o de São José Cafasso, que passou à história como o santo da forca, tão notável que foi a sua intensa atuação sacerdotal junto a vários condenados à morte em seu tempo. Assim, retomando a pergunta com que abrimos este vídeo, e em face de tudo o que expusemos, a doutrina católica de sempre, tendo em vista o bem maior das almas, individual e coletivamente, é assertiva em assegurar a licitude da pena de morte, especialmente em atenção ao arrependimento e à salvação das almas dos criminosos graves, que de outro modo acabam por morrer impenitentes na vida do crime, sem a oportunidade de arrependimento, confissão e absolvição de seus pecados. Enfim, sem a necessária reconciliação sacramental com Deus, que os livre da condenação eterna do inferno, muito pior que qualquer prisão ou pena deste mundo. Se bem entendida e empregada devidamente, com o indispensável guiamento e assistência da Santa Igreja, a pena de morte revela-se, na verdade, um expediente ao mesmo tempo justo e misericordioso, perfeitamente integrado ao espírito cristão. É nosso Senhor mesmo quem nos exorta a amar nossos inimigos, e não há amor maior do que desejar a salvação eterna, mesmo ao mais cruel dos criminosos. Lembremos de São Dimas, o bom ladrão, que ao admitir a culpa por seus crimes e reconhecer como Filho de Deus aquele que com ele era crucificado, recebeu do próprio Cristo o perdão de seus pecados e a certeza do paraíso. Rezemos, portanto, pela conversão e santificação do nosso clero, para que restabeleça o quanto antes em Roma a tradição e o magistério de sempre da Santa Igreja, em favor tanto das vítimas como dos autores de tantos crimes pelo mundo. Rezemos também pelas vocações religiosas, cujas penitências, orações e santas missas nos sustentam contra o abismo metafísico em que a revolução e seus crimes nos lançam continuamente, sobretudo nos dias de hoje. Por fim, façamos nossas as palavras de Santa Teresa, que nos ensina que não devemos fazer caso das coisas que acabam com a vida, pois a verdadeira vida consiste em viver de tal modo que não tenhamos medo da morte. Se desejamos ver o que valem os bens da terra, consideremo-los com os olhos fixados na morte e digamos: as honras, as dignidades, os prazeres e as riquezas acabarão um dia. Assim, cuidemos de nos fazer santos e ricos daqueles bens que nos acompanharão para a eternidade, que nos tornarão contentes para sempre. Gostou deste vídeo? Então curta, comente e compartilhe. Peço também que reze por nós. E se deseja contribuir para mais iniciativas como esta, acesse membros.centrodombosco.org e torne-se você também um membro patrocinador com qualquer valor mensal. Que Deus recompense imensamente a sua generosidade. Viva Cristo Rei!